Henker que vive duas vezes. Capítulo 245. Um mundo turbulento. 2. Você ganhou uma grande quantidade de karma na missão repentina, Field Arrest 1. Você contribuiu muito para matar Ismênios. O dragão vermelho sofreu grandes perdas. Classificações finais. Classificação 1. Nayu, 501.953 pontos. Classificação 2. 105.119 pontos. Você concluiu a missão com grandes realizações. A autoridade para escolher sua recompensa foi entregue ao Bureau. Por favor, espere um momento. Você ganhou o quarto entreniano como recompensa. Você ganhou o quinto entreniano como recompensa. Você ganhou o cadáver do último dragão como recompensa. Você ganhou. Yon-Woo estava olhando para as intermináveis mensagens que apareciam quando algo mostrou os dentes de sua mão. Era uma alma tentando escapar de seu alcance. Kiaa estava em um nível diferente das almas normais. Seu corpo, vestígio e tamanho eram todos anormais. Era a alma da Rainha do Verão. Yon-Woo tinha todos os tipos de inimigos. Cada um dos motivos deles era diferente, e a extensão em que machucaram o irmão também variava. Houve pessoas como Baal e Leonte, que esfaquearam pessoalmente o irmão no coração, e pessoas como Valdebiche, que simplesmente desapareceram sem deixar rasto. No caso do Imperador Gula ou do Bispo-chefe do Exército do Diabo, eles fizeram uma aliança para evitar o aparecimento de novos rivais. Dessa perspectiva, a posição da Rainha do Verão era um pouco duvidosa. Ela não se importava muito com Artia. Ela nem olhou para os andares inferiores. Mesmo quando Baal se juntou ao Dragão Vermelho, ela não pensou muito naquele clã. As pessoas que lutaram contra Artia e seu irmão eram seus subordinados, não ela. Não, antes disso, a Rainha do Verão e seu irmão se cumprimentavam cordialmente. Não havia necessidade dela evitar um descendente de Calatos. No entanto, a Rainha do Verão eventualmente deu as costas para Jeong-Woo. No final, ela até se adiantou para matá-lo. Nesse processo, começou a luta entre seu irmão e a Rainha do Verão. A Rainha do Verão mal conseguiu expulsar seu irmão, mas isso só aconteceu depois que seu coração de dragão foi destruído. O resto era história que Yon-Woo poderia extrapolar. O coração do dragão continuou a desmoronar até chegar ao seu fim. E o resultado disso? Quem é você? A alma da Rainha do Verão rosnou nas mãos de Yon-Woo. Ela forçou sua consciência a sair da ligação inevitável. O desespero do Rei Negro era um item incrível do qual nem mesmo a alma de uma espécie dracônica poderia escapar. Seu vestígio estava repleto da intenção de matar Yon-Woo. A pessoa responsável por tudo isso. Ela não conseguia perdoar a pessoa que a deixou nesse estado lamentável. Nem mesmo deixando-a seguir em frente. Você. Yon-Woo levantou ligeiramente a máscara para mostrar o rosto. Isso responde à sua pergunta? Como? A alma da Rainha do Verão entrou em pânico por um momento e ficou sem palavras. A figura cinzenta tremeu. Foi porque ela nunca tinha ouvido falar de uma pessoa morta voltando à vida. Além disso, ela era uma espécie dracônica com olhos dracônicos. Se Heaven Wing voltasse, ela saberia, mesmo que ele usasse uma máscara. O que aconteceu? Seu vestígio tremeu. Em circunstâncias normais, ela teria entendido a situação rapidamente, mas o choque de se tornar uma alma ainda não havia desaparecido. A maldição de Heaven Wing manchou sua alma. A menos que você escape dessa forma de pensar, você nunca saberá. Sempre, você provavelmente morrerá sofrendo sozinho. A maneira de pensar a que Heaven Wing aludiu foi a determinação de longa data da Rainha do Verão de derrotar Alforone e engolir todos os deuses e demônios no 98º andar. Durante todo esse tempo como o último membro de sua espécie, ela percebeu que era única neste mundo, e que esse caminho solitário deveria ser trilhado por ela. Mas a pessoa que estava diretamente em seu caminho era Heaven Wing. Um mero fracote, os restos do agora morto Calatos, zombara da vida dela, sem saber o seu lugar. A Rainha do Verão não conseguiu se controlar e lutou com ele. No entanto, mesmo enquanto as Sky Wings de Heaven Wing estavam quebrando e ele caía no chão, engolido pelo fogo da respiração, a pena em seus olhos não desapareceu. Pobre Ismênios lamentável, o último dragão. Asa do céu, asa celestial. O pesadelo que ela havia empurrado para uma parte de sua mente explodiu. Todo o seu vestígio ficou preto. A alma da Rainha do Verão tremeu para cima e para baixo, como se lhe dissesse para soltá-la. Será perigoso se ela for deixada sozinha. Yon-Woo forçou um aperto mais forte na contorcida Rainha do Verão e franziu a testa. As amarras do Pulseira Negra estavam tremendo. Ele só conseguiu acalmá-lo depois de usar o terceiro espírito. Será difícil digerir isso. Um dragão era definitivamente um dragão. Ele pensou que seria difícil controlá-lo. Só então, Yon-Woo sentiu algo se aproximando dele e colocou a Rainha do Verão de volta em sua coleção. Mesmo ela não seria capaz de fazer nada se estivesse lá. Haha, você parece bem. Eu não poderia imaginar que você seria a pessoa que faria tal coisa. As pessoas que vieram ao lado de Yon-Woo eram membros do partido de Atran. O Rei Gelado riu com uma cara alegre. O ataque visando a Rainha do Verão foi uma cena memorável para o Rei Gelado, que lutou no campo de batalha por muito tempo.
Yeon-woo ficou um pouco desconfiado do Rei Gelado. Ele sabia que não era uma pessoa má, mas a gentileza infundada o incomodava. Eles tinham acabado de se conhecer pela primeira vez e não tinham nada em comum, exceto o Rei Marcial. Era a sensação de alguém de fora se incomodando com a simpatia de alguém de dentro. Ele estava se perguntando como deveria responder quando sentisse outra presença. Sueque. O cheiro forte de sangue que não poderia ser apagado, não importa o quanto você tentasse. Foi o Rei Marcial e a tribo de um chifre. Mas o Rei Marcial na vanguarda do grupo não parecia feliz. Ele parecia rígido, ao contrário de seu jeito frio de sempre. Seu olhar e direção enquanto ele voava estavam fixos em Yeon-woo. Havia uma atmosfera violenta, como se ele fosse balançar os punhos a qualquer momento. O Rei Gelado, 2 vezes e Noturno levaram a Tran de volta para um local seguro. E como eles esperavam, os punhos do Rei Marcial foram direto para Yeon-woo. Um redemoinho feroz ondulou ao seu redor, poderoso o suficiente para explodir a cabeça de Yeon-woo. Mas Yeon-woo não se moveu para evitá-lo. Ele apenas ficou lá. Eventualmente, o punho do Rei Marcial parou bem na frente da testa de Yeon-woo. Quang. Um desfiladeiro atrás de Yeon-woo foi destruído. A maioria dos cânions já havia sido quebrada pela luta do Rei Marcial e da Rainha do Verão, e agora tudo se foi. Era uma situação perigosa onde ele poderia morrer a qualquer momento. Mas Yeon-woo nem piscou e apenas olhou para o punho do Rei Marcial. O Rei Marcial franziu a testa com insatisfação e deu um tapinha na testa de Yeon-woo. Tak. Kelk. Yeon-woo colocou as mãos em volta da cabeça com a dor que parecia que seu crânio estava quebrando. Ele não fez nenhum som quando seu corpo foi destruído pelos buffs. Mas esse movimento do dedo foi muito doloroso. A cabeça do Rei Marcial inclinou-se. Kelk, Keuk, você comeu tudo que seu professor preparou? Mas, Kelk, é tudo que você diz? Você só vai se recompor depois de colocar um pé no Styx e ver o rosto da Rainha do Verão do outro lado. Yeon-woo não conseguiu dizer que a alma da Rainha do Verão estava em sua coleção. Ele sentiu que seria espancado até a morte se brincasse assim. Mas ele deve ter tido algum tipo de doença mental. Yeon-woo se ouviu respondendo. Eu só estava tentando ajudar. Tak. Ek. Por que você está respondendo? O Rei Marcial olhou para seu discípulo, que estava no chão com os braços em volta da cabeça, e suspirou. Então, ele perguntou com uma cara séria. Aquela velha era um deles? Yeon-woo ainda não havia contado ao Rei Marcial sua identidade e seu objetivo. No entanto, o Rei Marcial sabia que seu discípulo mais jovem tinha um rancor profundo e estava escalando a torre com esse propósito. Ele estava perguntando se essa era uma das maneiras de retribuir aquele rancor. Yeon-woo assentiu silenciosamente, e o Rei Marcial balançou a cabeça exasperado. A escala de seu retorno foi tremenda. Sua vingança destruiu o espaço exterior e envolveu o Bureau, os sindicatos e os grandes clãs. Até a Terra do Sangue participou no final. Não poderia ficar mais caótico do que isso. Ele, o Rei Marcial, causou muitos incidentes quando era mais jovem, mas não poderia se igualar ao seu discípulo mais jovem. Yeon-woo parecia um estudioso sério por fora, mas suas ações eram desagradáveis. Bem, é por isso que gosto dele. O Rei Marcial riu para si mesmo, pensando que ele também não era normal por pensar que isso era divertido. De qualquer forma, você fez isso, então limpe bem e volte. O Rei Marcial deu um tapinha nas costas de Yeon-woo e foi até onde os anciãos e os membros da tribo estavam. Nosso líder da tribo não pode ser fiel aos seus sentimentos. Basta dizer que ele se saiu bem. Isso é tão difícil de dizer, ou é porque você é tímido? Cale a boca, seus idiotas. Além disso, onde está aquele bastardo? É claro que ele fugiu. Vamos pegá-lo primeiro. O Rei Marcial trocou algumas palavras com os membros de sua tribo e virou a cabeça para onde a Tran e os outros estavam. O Rei Gelado o cumprimentou alegremente. Muito tempo sem ver. Quando você voltou, senhor? Eu não ouvi nada. Não faz tanto tempo. Você é o mesmo que era naquela época. Seu discípulo, certo? Ele é exatamente como você. Isso é um elogio ou um insulto? Pegue como quiser. O Rei Marcial sorriu e olhou o Rei Gelado de cima a baixo. Parece que você ainda conseguiu. Que tal? Vamos jogar mais tarde? Hehehe, não brinque assim. Se fosse há 10 anos, eu o faria, mas minhas articulações doem hoje em dia. Não vou me recuperar se estiver ferido. Você ainda parece bom o suficiente para levantar uma colher. De qualquer forma, vejo você na próxima vez. Enquanto o Rei Marcial e o Rei Gelado se despediam, ele encontrou os olhos de Nocturne. Mas o Rei Marcial não disse nada e apenas passou por Nocturne, como se não o conhecesse. Não. Ele fingiu que não havia ninguém lá. Mesmo que tenham cortado os laços, eles ainda foram professores e discípulos em algum momento. No entanto, Nocturne não parecia afetado. O Rei Marcial e a tribo de um chifre desapareceram tão rapidamente quanto vieram. Foi para encontrar o alvo perdido. Yeon-woo arrumou a máscara e se levantou. A guerra acabou. Durou apenas alguns dias, mas ele sentiu como se tivesse passado por muitas coisas durante esse tempo. E por um lado, ele pensou que mesmo tendo capturado Vieira Duna e a Rainha do Verão, mesmo que uma mudança tão drástica tivesse acontecido, ainda havia muitos inimigos, e a torre não foi afetada nem um pouco considerando seu tamanho.
Orabone. Só então, Edora se aproximou dele com cuidado. O que está errado? Você tem uma colisão na cabeça. Você está bem? Yon-woo sorriu amargamente depois de tocar sua testa. A colisão foi enorme. Ele ainda se sentia entorpecido. Haha, hahaha. Zhang Wei estava em movimento depois de perceber que a tribo de um chifre havia começado sua perseguição novamente e ele estava fugindo para as seções externas da torre. Mas mesmo que ele estivesse claramente sendo perseguido, o sorriso não escapou de seus lábios. No entanto, não foi uma risada de alegria. Foi cheio de tristeza, ódio e desilusão. Então ele está aqui, eu estava me perguntando. Zhang Wei não conseguia esquecer. A aparição do colecionador ele viu enquanto apontava para o rei marcial. Ele só tinha ouvido os rumores, mas nunca o tinha visto. Mesmo assim, ele sentiu duas coisas quando olhou para ele. Familiaridade. E também, ele é perigoso. Por que ele pensou isso? Embora o acumulador tivesse uma habilidade marcial que não se encaixava nos andares inferiores, já que era igual aos rankers, sua habilidade não era ameaçadora para Zhang Wei, um ranker alto. Mas ainda assim, o aviso de seus instintos não saiu de sua mente. Deveria ser um rosto que ele não conhecia por causa da máscara. Por que ele se sentia familiar? Não, para ser exato, a atmosfera era familiar. De longe, Zhang Wei perseguiu Yon-woo. Ele queria saber o motivo do aviso. E nesse processo, ao ver os olhos além da máscara, Zhang Wei percebeu imediatamente quem era. Aqueles olhos, mesmo que estivessem cobertos com alguma coisa, eram olhos que ele não conseguia esquecer. Os olhos que pareciam indiferentes e ao mesmo tempo ardentes como se fossem queimar o mundo. Irmã, Tiff está dentro da torre. Ele está dentro da torre.